Meus irmãos e irmãs amados e amadas, nós estamos hoje no 6º domingo do tempo comum. Nós estamos nos aproximando do tempo propício para a conversão. A conversão significa mudar de direção, mudar de rumo. Em outras palavras, se você faz algo de errado, pare de fazer, mude de lado. Se você comete algum pecado, esforce-o para não cometer. Se você vive uma vida desregrada, lute para poder regrá-la e deixá-la conforme a vontade de Deus. Isto é conversão. E é um tempo propício durante a quaresma, para que nós possamos viver e buscar esta conversão. Mas nesse 6º domingo do tempo comum que ainda vivemos, nesse tempo de esperança, nós vimos um evangelho na palavra de Deus, um evangelho longo, um evangelho que é a continuação das bem-aventuranças, que nós vemos já há 2 domingos, no domingo passado e no domingo atrasado. No domingo atrasado as bem-aventuranças, no passado a continuação e hoje também a continuação. Essas bem-aventuranças são conhecidas como o Sermão da Montanha, onde Jesus falava para o povo, falava para os discípulos da sua vontade, da sua graça, da sua salvação. É a continuação das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje o Salmo também diz assim: felizes, bem-aventurados, santos é aqueles que não têm no seu caminho o pecado, e crescem, e lutam para a lei, para fazer a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus. E esta lei de Deus, irmão, para que compreendamos melhor ainda o evangelho de hoje, a chave de leitura para os evangelhos de domingo sempre é a primeira leitura. E a primeira leitura começa dizendo assim: olhe, se você quiser cumprir os mandamentos de Deus, eles te guardarão. Se você cumprir os mandamentos de Deus, você se salvará. Eu coloco diante de ti a vida e a morte, a água e o fogo. Cabes a tua escolher. Os mandamentos de Deus são assim para nós, meus irmãos. Deus dá os seus mandamentos no seu amor, porque sabe o que é o melhor para nós, porque sabe o que é que nós precisamos, porque como ninguém mais nos ama tanto, quer a nossa salvação e não a nossa perdição. Mas cabe a nós escolhermos. Cabe a nós, diante da vida e da morte, diante do pecado ou diante da salvação, escolhermos o caminho certo. E não nos esqueçamos, porque o próprio Jesus disse: o caminho que leva à salvação é estreito, é difícil, é penoso. Mas o caminho que leva à perdição é largo, é fácil de se trilhar por ele. Nunca será fácil, e não nos esqueçamos que tudo neste mundo tem um preço. Tudo neste mundo tem um preço. Ao escolhermos Cristo e seguir a sua lei, nós vamos pagar um preço. Também ao escolhermos o pecado e o mal que o mundo nos apresenta, nós vamos também pagar um preço. Jesus não veio abolir a lei. De que lei ele estava falando? Ele estava falando do decálogo, dos 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, que nós aprendemos ainda criança no nosso catecismo, quando estamos nos preparando para receber a primeira Eucaristia. Os 10 mandamentos, ou o decálogo, são um caminho de salvação para nós. E Jesus afirma: eu não vim mudar a lei. Nenhuma letra, nenhuma vírgula será tirada da lei. Mas Jesus, quando nos apresenta a lei, e ele começa falando hoje a partir do 5º mandamento: não matarás. Não matarás. Ele diz assim: eu, porém, vos digo. Quando ele diz isso, ele não está anulando a lei.
quando ele diz isso, ele está planificando e nos mostrando como fazer essa lei de verdade. O povo do Antigo Testamento todo foi preparado para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. A lei também toda era preparando um povo que vivia como bárbaros, que se matavam uns aos outros, que viviam em guerras. Não muito diferente de hoje, né? Mas ainda era pior do que hoje. E essa lei de Deus veio para fazer com que este homem ficasse mais humano, com que esse ser humano deixasse mais de ser como um animal e fosse mais humano. Jesus não veio destruir, mas veio planificar essa lei. Quando Deus, e nós vamos entender bem, quando Deus deu as leis para Moisés, Ele deu, quando Moisés subiu ao monte, em 2 tábuas. Vocês podem procurar qualquer imagem, bote assim na internet, Moisés e as tábuas da lei. Vocês sempre vão ver que Moisés tem 2 tábuas, não é só uma. E o que é isso e por que é isso? Na verdade não eram tábuas, eram pedras. E os mandamentos, esses mandamentos de Deus estavam talhados nessas pedras. Mas, separando, a primeira tábua da lei falava do amor a Deus. Se formos resumir, a primeira tábua da lei fala do amor a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O que é que quer dizer isso tudo? Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, são mandamentos de amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Não proclamar o nome de Deus e não jurar pelo nome de Deus. E não colocar o nome de Deus nas coisas que não são de Deus. Não usar o nome de Deus em benefício próprio. Aí vocês vão dizer assim, mas será que tem gente que faz isso? Se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver que às vezes gente se usa do nome de Deus para enriquecimento próprio. Gente usa do nome de Deus para ter fama. Gente se usa do nome de Deus para ser importante. Isso é tomar o santo nome de Deus em vão. E guardar domingos e festas não é nada mais, nada menos do que prestar culto de adoração, o culto da latria ao nosso Deus. Isso é guardar domingos. Nos dias santos e nos domingos, nós devemos fazer o culto, prestar culto a nosso Deus. Ir para a igreja, rezar, adorar, participar do banquete da Eucaristia, bebermos e comermos da fonte que é a palavra de Deus. E isso é guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas não é descansar, não é passear, não é buscar fazer as nossas vontades, mas buscar, primeiramente, o culto a Deus e, segundo, fazer obras de caridade. Ajudar a quem necessita, dar o nosso apoio, visitar um doente, dar comida a quem tem fome, vestir os nus e fazermos tantas outras obras de caridade. Pois bem, meus irmãos, se a primeira tábua da lei fala dos mandamentos, fala do amor a Deus, a segunda fala de quê? Do amor ao próximo. Todos os outros 7 mandamentos falam de amor ao próximo. Fala de coisas que nós não devemos fazer para não maltratar o próximo, para não fazer mal ao próximo. Qual é o 4º mandamento? Pelo menos as crianças ou os jovens que estão se preparando no catecumenato devem saber, né? O 4º mandamento é honrar pai e mãe. Meus irmãos e irmãs, Jesus já vem falando nisso e falava há 4 domingos atrás.
É um mandamento que nós devemos fazer, não envergonhar os nossos pais. Que nunca o papai e a mamãe tenham vergonha de nós, por uma coisa que a gente disse, por uma coisa que a gente fez, por uma postura nossa, por uma ação nossa. Que nós respeitemos de verdade. Respeitar é cuidar. Respeitar é escutar. Respeitar é obedecer. O quinto mandamento: não matarás, não matar, que foi o que Jesus falou hoje no Evangelho. Ele disse assim, ele veio planificar esse mandamento. A gente pensa que matar é só pegar uma faca ou uma arma de fogo e atirar na pessoa ou cortar a pessoa. Não, não é só isso. Jesus disse: não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar, todo aquele que tiver uma raiva, que tiver ódio, esta palavra substitui bem o encolerizar. Todo aquele que tiver ódio do seu irmão estará condenado. Todo aquele que xingar o seu irmão, e ele usou palavras como patife, tolo, no Evangelho. Mas para que a gente entenda bem, às vezes a gente pergunta: então quer dizer que se eu me zangar com alguma coisa, eu estou pecando mortalmente? Não. Vou dar um exemplo bem prático para que a gente entenda. Imagine que você está no centro, andando de carro, no seu carro ou na sua moto, e algum outro motorista lhe tranca de uma vez. Você vai ficar chateado, não vai? Claro. Agora, se você só ficar chateado, não é pecado mortal. Agora, se você chamar ele de filho não sei das quantas, e você ainda desejar o mal no seu coração, tomara que lá na frente você bata o carro e acabe sua vida num poste, aí é pecado mortal. Então, irmãos e irmãs, se zangar com alguma coisa, ficar chateado, não é pecado mortal, mas desejar mal para o outro, seja como for, é pecado mortal. Por isso que Jesus veio planificar a lei. E Jesus vai falar ainda, falando o que Jesus pega no Evangelho de hoje, é mais sobre a segunda tábua da lei. Nós vamos chegando ao sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Às vezes nós confundimos muito. Por que é que eu estou falando os mandamentos para vocês, irmãos? Vejam o que Jesus disse. Ele não veio abolir a lei, ele não veio tirar os pecados. Qualquer um que não conhecer esses mandamentos e qualquer um que fizer contra o errado desses mandamentos é condenado. Por isso que eu estou lembrando para vocês do decálogo dos 10 mandamentos. Não pecar contra a castidade é mantermos a nossa sexualidade, os nossos desejos controlados na vontade de Deus. É não pecarmos pela concupiscência da carne. É não desejarmos também fazer de o outro, seja de que forma for, um objeto. Isso também é pecar contra a castidade. É manter uma vida casta no meu falar. É manter uma vida casta naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, na minha postura e no meu jeito de me vestir. Isso é manter a castidade, é não pecar contra a castidade. Uma pessoa casta, sobretudo, não leva os outros a pecar. Por nenhuma dos seus modos, nem de ouvir, nem de falar, nem de ver e nem de vestir. O sétimo mandamento é como? Não roubar, não furtar. E às vezes a gente diz assim: eu sou bom, Deus me ama, eu nunca roubei, eu nunca matei. Será que não? Quando eu engano os outros, eu estou roubando. Quando eu tiro proveito de uma situação para mim e prejudico outra pessoa, eu estou roubando.
Quando eu tiro daquele necessitado para o meu enriquecimento, quando eu tiro proveito de situações com o famoso jeitinho brasileiro e prejudico outras pessoas, eu estou roubando. São João Crisóstomo dizia: tudo que lhe sobra na sua mesa, você está roubando dos que têm fome e dos pobres. Tudo que sobra. Tudo que sobra, né? Quando nós não ajudamos aquele necessitado, aquela necessitada, nós estamos roubando. O 8º mandamento é não levantar falso testemunho. Olhe, falar mal dos outros, e às vezes de graça, e às vezes sem necessidade. Meu pai dizia que na época dele tinha gente que quando morresse ia precisar de dois caixões, um para levar o corpo e outro para levar só a língua, de tanto que falava mal dos outros. E aí vocês me perguntam: mas se o fulano fez coisa errada, fique na sua, deixe ele fazer, deixe ela fazer, ele vai pagar, ela vai pagar, não precisa você estar falando mal. E se quer falar dos outros, fale de bem. Quando você tiver vontade de falar uma coisa ruim de uma pessoa, bata na boca e fale uma coisa boa. Não levantar falso testemunho, não destruir a vida das pessoas. Nós às vezes nos preocupamos demais com a vida dos outros e de menos com a nossa. Todos nós temos as nossas faltas, os nossos pecados. Não falemos mal dos nossos irmãos e irmãs, por mais que eles errem. E ainda tem gente que diz assim: olha, vou te contar aqui, mas é para gente, só para tu rezar pelo fulano. Se fosse só para rezar mesmo, até que seria bom, mas quase sempre não é. O 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo. Jesus falou desse mandamento hoje, né? Ele disse que quando, e aí se dirige aos dois, quando o homem olha para uma mulher e ele deseja ela, ele está cometendo adultério. E o mandamento é claro: não desejar a mulher do próximo. Quando uma mulher olha para um homem e deseja ele no seu coração, ela está cometendo adultério. É pecado grave, não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está falando para nós. Eu costumo dizer, e esse evangelho de hoje, irmãos e irmãs, ele é próprio para ser lido e para que a homilia seja feita por um diácono que tem a dupla sacramentalidade, que vive dentro dos 2 sacramentos, buscando ser sal e luz no mundo. Eu costumo dizer: olha, evite olhar. Tente olhar para as pessoas quando você for olhar, aqui do pescoço para cima. Quando você vê você que é mulher, quando vê um rapaz muito bonito na TV, na internet ou na rua, sem camisa, não olhe. Se você, rapaz, vê uma moça com a roupa transparente, com a roupa curta, mostrando o que não deve, olhe para o outro lado. Aí você vai dizer, seja você casado ou solteiro. O homem casado pode desejar a sua esposa, a mulher casada pode desejar o seu marido, mas é só isso. Só isso. Tudo além disso não vem de Deus. E aí vocês dizem para mim: mas o que é bonito é para ser visto. Deus criou os nossos olhos para ver o que é bonito. Deus que criou os nossos olhos, criou também as nossas pálpebras, para a gente fechar. Foi.
Deus não criou ninguém com os olhos arregalados, sem pálpebra e sem pestana, que é para ficar assim. Se Ele deu as pálpebras para a gente fechar. Aí vocês vão dizer, mas isso é muito difícil. É claro, o caminho que leva à salvação é estreito, é difícil. Eu só vou conseguir pela graça de Deus. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Não ter inveja. Às vezes, nós vemos alguém que conseguiu uma casa nova, um carro, uma moto, um emprego, passou no concurso, e a gente começa a desejar aquilo e fica triste porque o outro conseguiu. Entre nós cristãos não deve ser assim. Vamos nos alegrar com que os outros conseguirem, com a graça que o Deus deu para o nosso irmão. E vamos pedir para nós, se nós também precisarmos. Aqui no Brasil não, mas lá na Itália tem gente que não pode chegar numa casa e ver um móvel, que no outro dia ela vai atrás para comprar aquele mesmo móvel, ou aquele mesmo enfeite, ou aquela mesma garrafa, ou aquele mesmo jarro, de tanta inveja que tem. Aqui no Brasil não tem essas coisas não, mas aí fora tem. Todas as vezes que nós formos tentados a sentir inveja daquilo que Deus dá, daquilo que Deus permite que o nosso irmão e que a nossa irmã tenha, vamos rezar e vamos dizer, Senhor, muito obrigado. E se o Senhor puder, eu estou precisando também. Me ajude a comprar um carro novo. Me ajude a conseguir minha casa própria. Me ajude a ter um bom emprego, a passar num concurso, e faça por onde. Nunca vá ter inveja. Isso é não amar o próximo, porque quando eu tenho inveja, a inveja acaba comigo que tem a inveja e acaba com a vida do outro. Eu preciso aprender a viver seguindo os mandamentos da lei de Deus. Jesus não veio mudar. Passarão o céu e a terra, mas não passarão as palavras de Deus, nem o mandamento de Deus. E às vezes tem gente hoje, e gente que prega o evangelho e que diz assim, não, mas as coisas mudaram. Não é mais assim não. Isso aí é ser muito radical. O reino dos céus é para os violentos de coração. É para aqueles e para aquelas que são radicais no cumprimento da vontade de Deus. Quem não praticar e quem ensinar os outros a não praticar um desses mandamentos, pelo menor que seja, é considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que pratica a lei de Deus e ensina os outros e mostra para os outros como cumprir, este será considerado grande no reino dos céus. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Não foi abolida a lei. Os 10 mandamentos não é só uma coisa que a gente aprende quando vai fazer o catecismo ainda criança e depois se acaba, não. Tudo isso ainda está valendo. E quem peca contra um mandamento da lei de Deus e morre sem se confessar, está perdido. Vai para o inferno. E o inferno existe, viu? Embora muita gente hoje diga assim, não, Deus é bom, salva todo mundo. Deus é bom sim, está nos dando o caminho para a salvação. Deus é bom sim, mas Deus é justo. Deus é justo. O prêmio, como dizia São Paulo, agora eu que sofri e fiz a grande corrida, vou receber a coroa da vitória. O que era a coroa da vitória? Era a salvação, o céu. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Que Nossa Senhora possa nos ensinar hoje que a lei de Deus não passa, que nós precisamos ser radicais
no cumprimento do Evangelho e dos mandamentos de Deus. Que ela nos ensine que nós precisamos nos confessar quando nós cometemos esses pecados, porque se a gente morrer com algum deles sem ter se confessado, infelizmente não tem outro jeito. Que nos ajudemos uns aos outros no amor, e que possamos, pela graça do Espírito Santo, cumprir esses mandamentos, que são tão difíceis, mas que trazem a felicidade aqui e a felicidade eterna.